Em algum momento da sua vida, você já se perguntou por que certas portas se fecharam sem explicação? Por que algumas pessoas pareciam tão incomodadas com a sua presença que preferiram te afastar? Talvez você tenha sentido aquela dor profunda de não ser compreendido, de ser rejeitado exatamente por aquilo que faz de você especial. A verdade que poucos têm coragem de revelar é que a rejeição não é um sinal do seu fracasso, é a evidência mais clara da sua escolha divina. Quando o mundo reage com tanta intensidade à sua presença, não é porque você é inadequado, mas porque sua luz expõe o que muitos preferem manter nas sombras. Cada não que você recebeu foi, na verdade, um redirecionamento cósmico. Cada porta fechada não foi uma negação do seu valor, mas uma proteção contra caminhos que limitariam o seu propósito maior. Você não foi rejeitado, você foi preservado. Antes de prosseguirmos nesta jornada de revelação, quero expressar minha gratidão a cada um de vocês que continua buscando seu propósito mais elevado, mesmo quando o mundo parecia conspirar contra sua verdade. Sua perseverança não passou despercebida pelo universo. E aos que têm apoiado esta mensagem, compartilhando-a com outros corações escolhidos, sua participação neste despertar coletivo é muito mais poderosa do que você imagina. O que você está prestes a descobrir vai transformar completamente a forma como você enxerga cada rejeição que já experimentou. Prepare-se para reconhecer os sinais que sempre estiveram ali, mostrando que você não é apenas mais um. Você é um dos escolhidos, aquela porta que se fechou na sua cara, aquela oportunidade que escapou por entre seus dedos, aquelas pessoas que te deram as costas quando você mais precisava. Tudo isso aconteceu porque você era forte demais para o mundo que tentava te conter. Os espíritos frágeis se sentem ameaçados diante de almas poderosas. Eles podem não entender conscientemente por que te rejeitam, mas no nível espiritual mais profundo, eles sentem sua força e recuam. É como colocar uma luz intensa diante de criaturas que viveram por muito tempo na escuridão. Elas não conseguem suportar o brilho. Pense em José, cujos próprios irmãos o venderam como escravo. Por que tamanha crueldade? Porque viram nele algo que os incomodava profundamente: seu brilho, seus sonhos, seu favor divino. José não foi perseguido por suas fraquezas, mas por sua grandeza. Seus irmãos sentiram o poder que emanava dele e, incapazes de suportar a comparação, tentaram enterrá-lo no esquecimento. E o que aconteceu com José durante aqueles anos de silêncio? Enquanto seus irmãos acreditavam tê-lo destruído, o universo estava silenciosamente preparando sua ascensão. Cada momento de dor era uma peça do quebra-cabeça divino. Cada lágrima derramada na prisão estava nutrindo a semente de um propósito maior. Você também foi colocado temporariamente nas sombras, não para ser destruído, mas para ser preparado. O silêncio ao seu redor não é a ausência divina, é a incubadora sagrada, onde sua força está sendo multiplicada. A rejeição não diminuiu seu poder, ela está concentrando-o. Quantas vezes você sentiu que estava sendo punido, quando na verdade estava sendo posicionado? Quantas vezes você interpretou o silêncio como abandono, quando era apenas o som de suas asas crescendo, sem que ninguém pudesse interferir? Seus opositores pensaram que estavam te enterrando, mas não sabiam que você era uma semente. Eles não perceberam que quando tentavam diminuir sua chama, estavam apenas fornecendo o oxigênio necessário para transformá-la em um incêndio incontrolável. Sua força sempre foi o verdadeiro motivo da sua rejeição, e é exatamente essa força que agora vai se manifestar de maneiras que nem você mesmo consegue imaginar. Aquilo que muitos chamaram de fraqueza em você é, na verdade, seu maior dom. Essa capacidade de sentir profundamente, de ser tocado pela dor dos outros, de perceber as energias invisíveis ao redor, não é uma vulnerabilidade, é seu superpoder espiritual. Em um mundo que valoriza a dureza e a insensibilidade, sua capacidade de sentir intensamente parece inadequada. Mas o universo não comete erros. Sua sensibilidade é uma ferramenta divina, um radar espiritual que capta frequências que os outros não conseguem acessar.
Pense em Ana, da narrativa bíblica, cujas lágrimas foram confundidas com embriaguez pelo sacerdote Eli. O mundo não conseguia compreender a profundidade da sua dor, a intensidade da sua oração silenciosa. Mas foi exatamente essa sensibilidade que abriu os canais para o milagre que transformaria não apenas sua vida, mas a história de uma nação inteira. Ou considere Frida Kahlo, cuja dor física e emocional se transformou em arte que transcende gerações. O mundo queria que ela escondesse seu sofrimento, mas ela o transformou em cores vibrantes e imagens que falavam verdades que as palavras não conseguiam expressar. Quando você chora por injustiças que não te afetam diretamente, quando seu coração dói ao ver o sofrimento alheio, quando você sente o peso de energias que os outros nem percebem, isso não é fraqueza. É o seu dom espiritual de conexão com a teia invisível que une toda a criação. Sua sensibilidade permite que você leia as entrelinhas da vida. Você consegue sentir as verdadeiras intenções por trás dos sorrisos educados. Você percebe as dores escondidas por trás das fachadas de felicidade. Você capta as mentiras sutis que os outros aceitam como verdades. É por isso que muitos se afastam. Sua presença é como um espelho que reflete tudo o que eles tentam esconder de si mesmos. Sua autenticidade desafia suas máscaras. Sua luz ilumina os cantos escuros que eles prefeririam deixar nas sombras. Abrace essa sensibilidade. Ela não é uma maldição, mas um dom precioso que o universo confiou apenas àqueles que têm a força espiritual para carregá-lo. Sua capacidade de sentir profundamente é a chave que abre portas para dimensões de consciência que os outros nem sabem que existem. O mundo tentou te convencer de que a compaixão é fraqueza, que para liderar é preciso endurecer o coração. Mas a verdade é exatamente o oposto. Sua capacidade de se importar profundamente com os outros é sua mais poderosa ferramenta de liderança. Em uma era de líderes que elevam o ego acima de tudo, você carrega uma frequência diferente. Sua liderança não nasce do desejo de ser servido, mas da vontade genuína de servir. Não do impulso de dominar, mas da capacidade de elevar os outros. Seu coração não é apenas um órgão que bombeia sangue, é uma bússola estratégica que te guia para além das limitações do pensamento puramente racional. Enquanto outros calculam apenas números e estatísticas, você enxerga o potencial humano escondido em cada situação. Pense no Sr. Rogers, que com sua gentileza inabalável revolucionou a televisão infantil e tocou milhões de corações. Os críticos o consideravam simples demais, ingênuo demais. Mas sua compaixão genuína criou um legado que transcende gerações, moldando a consciência coletiva de uma forma que abordagens mais duras jamais conseguiriam. Ou lembre-se da Princesa Diana, cujo toque compassivo em pessoas com AIDS, em uma época de medo e estigma, fez mais pela conscientização e mudança de atitude do que milhares de campanhas oficiais. Ela não precisou de títulos ou decretos reais. Sua compaixão autêntica foi sua coroa verdadeira. Quando você lidera com o coração, você não apenas resolve problemas imediatos, você transforma sistemas inteiros. Você não apenas muda comportamentos, você desperta consciências. Você não apenas alcança metas, você eleva o propósito coletivo. Os líderes movidos pelo ego criam seguidores temporários. Os líderes movidos pela compaixão criam outros líderes. Seu impacto não é medido apenas pelo que você conquista, mas por quantas vidas você transforma no processo. É por isso que muitos se sentiram ameaçados pela sua abordagem. Em um mundo que valoriza a dominação, sua liderança compassiva expõe a insustentabilidade dos modelos baseados no controle e na exploração. Sua presença silenciosamente desafia as estruturas de poder que dependem do medo. Não subestime o poder revolucionário da sua compaixão. Quando você honra seu coração como sua principal ferramenta de liderança, você não está apenas mudando as regras do jogo, você está criando um jogo inteiramente novo. E é neste novo terreno que sua verdadeira missão floresce. Quantas vezes você foi chamado de louco por expressar uma visão que os outros não conseguiam compreender?
Quantas vezes seu entusiasmo foi recebido com olhares de preocupação? Quantas vezes suas ideias foram descartadas como fantasias impossíveis? O que eles chamaram de loucura era, na verdade, sua capacidade de enxergar além das limitações do consenso atual. O que interpretaram como delírio era sua conexão com possibilidades que ainda não se manifestaram no plano físico, mas que já existem no campo das potencialidades. Noé construiu uma arca em terra seca, preparando-se para uma inundação que ninguém mais podia prever. Para os observadores da época, ele parecia ter perdido completamente o juízo. Mas sua loucura era, na verdade, a mais profunda sabedoria, a capacidade de seguir uma orientação interior que transcendia a limitada percepção coletiva da realidade. Nikola Tesla visualizava sistemas de transmissão de energia sem fio em uma época em que a eletricidade ainda era uma novidade para muitos. Suas visões de um mundo conectado por ondas invisíveis pareciam fantasias impossíveis para seus contemporâneos. Hoje, vivemos em um mundo moldado por essas mesmas fantasias. Sua visão não é um defeito mental, é uma capacidade espiritual avançada de sintonizar-se com realidades que existem além do véu da percepção ordinária. É como se você tivesse acesso a um canal de frequência que transmite o futuro para o presente. Você vê padrões onde os outros veem apenas caos. Você percebe conexões invisíveis entre eventos aparentemente desconectados. Você sente o pulso de possibilidades emergentes antes que elas tomem forma no mundo material. Esta visão ampliada é, simultaneamente, um dom e um desafio. Um dom porque te permite navegar com uma bússola interna que aponta para realidades mais elevadas. Um desafio porque te coloca frequentemente em desalinhamento com as percepções limitadas ao redor. Os visionários sempre foram inicialmente rejeitados, precisamente porque sua visão desafia o conforto das crenças estabelecidas. A história está repleta de ideias revolucionárias que foram ridicularizadas antes de serem celebradas. Não permita que as limitações perceptivas dos outros diminuam sua confiança no que você vê claramente. O fato de poucos conseguirem enxergar o que você visualiza não é evidência da sua loucura, mas da sua clareza excepcional. Houve momentos em que tentaram diminuir sua voz, não é mesmo? Situações em que pressionaram para que você se encaixasse, para que suavizasse suas arestas, para que diluísse sua verdade, até que ela se tornasse palatável para um sistema que teme a autenticidade. O sistema queria que você fosse apenas mais uma engrenagem silenciosa na máquina. Mas algo dentro de você se recusou a ser apagado. Algo ancestral em seu espírito resistiu à domesticação. E foi exatamente essa recusa em se conformar que transformou a tentativa de te apagar em combustível para sua chama interior. Nina Simone poderia ter escolhido cantar apenas melodias, agradáveis que não perturbassem o status quo, mas ela transformou sua dor e indignação em canções que desafiavam as estruturas de opressão. Quanto mais tentavam silenciá-la, mais sua voz se tornava um farol de verdade inegociável. Ela não era apenas uma artista. Ela era uma força da natureza, canalizando uma verdade que não podia mais ser contida. Dave Chappelle poderia ter seguido o caminho mais fácil, aceitando milhões para continuar um show que havia se tornado uma prisão dourada para sua alma. Mas ele escolheu a integridade sobre a conveniência, desaparecendo no auge da fama porque se recusou a comprometer sua verdade interior. Anos depois ele retornou, não como um entertainer domesticado, mas como um contador de verdades cuja autenticidade inabalável redefiniria sua arte. Sua recusa em ser menos do que você realmente é, não é rebeldia infantil, é resistência espiritual contra forças que tentam padronizar a expressão humana. É um ato revolucionário em um mundo que lucra com a conformidade. Cada vez que você fala sua verdade sem filtros, você está acendendo um fogo que não pode ser contido. Cada vez que você se manifesta em sua plena autenticidade, você está criando rachaduras em sistemas que dependem da obediência silenciosa. É por isso que você incomoda tanto. Sua autenticidade é contagiosa. Ela desperta nos outros aquela mesma faísca de verdade que muitos escolheram sufocar por conveniência ou medo.
Sua coragem em ser quem você realmente é concede permissão silenciosa para que outros também reclamem sua autenticidade. Você lidera não pelo título ou pela posição, mas pela força magnética da sua verdade vivida. Sua liderança não precisa de validação externa, porque emana diretamente da fonte interior que ninguém pode tocar ou controlar. Aqueles que tentaram apagar sua luz acabaram apenas destacando seu brilho. O fogo que tentaram extinguir agora ilumina caminhos para muitos que vagavam na escuridão da conformidade. Aqueles longos períodos de silêncio em sua vida, quando parecia que o mundo havia se esquecido de você, quando as portas não se abriam, quando suas mensagens pareciam ecoar no vazio, não eram punição, eram preparação, não eram abandono, eram alquimia. A solidão que você experimentou não era isolamento estéril, mas um laboratório espiritual onde sua essência foi refinada longe dos olhares distraídos e das opiniões limitadoras. Foi no silêncio que você aprendeu a distinguir sua própria voz da cacofonia de expectativas externas. Nelson Mandela passou 27 anos em uma cela, longe dos holofotes e da movimentação do mundo exterior. Para muitos, isso pareceria o fim de qualquer possibilidade de impacto significativo. Mas foi precisamente naquele silêncio forçado que sua visão se expandiu e sua determinação se cristalizou em algo inabalável. Quando finalmente emergiu, não era apenas um homem libertado. Era uma força transformadora moldada pelo cadinho do silêncio. Muitos interpretaram seus períodos de reclusão como sinal de irrelevância. Acreditaram que seu silêncio significava que você não tinha mais nada a dizer. Mas o que eles não compreenderam é que nem toda semente germina imediatamente, nem toda transformação acontece à vista de todos. No silêncio, você descobriu uma fonte de poder que não depende de validação externa. Você aprendeu que sua paz interior não pode ser refém de aplausos ou reconhecimento. Você cultivou raízes tão profundas que nenhuma tempestade externa consegue mais abalar seu centro. É essa qualidade inabalável que agora emana de você sem esforço. As pessoas sentem isso quando você entra em um ambiente, aquela presença centrada, que não busca aprovação nem teme rejeição. Aquela certeza tranquila que não precisa se anunciar com palavras grandiosas. O silêncio te ensinou a liderar, sem ruído desnecessário, a inspirar sem manipulação, a influenciar não pela força da imposição, mas pelo poder magnético da sua presença autêntica. Enquanto muitos ao seu redor foram derrubados pela primeira brisa de adversidade, você permaneceu firme através de vendavais que teriam destroçado quem não passou pelo seu refinamento. Seu tempo no deserto não foi um desvio do seu destino, foi o próprio caminho para seu empoderamento verdadeiro. Agora você compreende que o silêncio não é vazio, é pleno de possibilidades, não é ausência, é presença em sua forma, mais pura e potente. Enquanto eles pensavam que você estava apenas assistindo passivamente aos acontecimentos, você estava estudando cada movimento, analisando cada padrão, compreendendo as dinâmicas invisíveis por trás das aparências. Seu silêncio não era passividade, era observação estratégica. Como um mestre de xadrez que visualiza vários movimentos à frente, você usou cada momento de aparente inatividade para mapear o terreno, identificar as forças em jogo e refinar sua estratégia. O que parecia ser hesitação era, na verdade, preparação meticulosa. Marie Curie trabalhou silenciosamente em seu laboratório por anos, longe dos holofotes, enquanto desenvolvia descobertas que revolucionariam a ciência. Seu trabalho não era menos poderoso, por ser conduzido em relativo anonimato. Pelo contrário, foi precisamente essa concentração silenciosa que permitiu avanços que outros, dispersos em busca de reconhecimento imediato, não conseguiram alcançar. Alan Turing desvendou códigos que pareciam impenetráveis durante a Segunda Guerra Mundial, trabalhando longe das linhas de frente e dos olhos do público. Seu trabalho silencioso e metódico salvou incontáveis vidas e encurtou anos de conflito. A guerra não foi vencida apenas pelos que empunhavam armas, mas também pelo estrategista silencioso, cujo principal campo de batalha
era sua própria mente. Você sempre percebeu o que outros deixavam passar. Enquanto a maioria se distraía com o espetáculo na superfície, seus olhos estavam treinados para detectar as correntes subterrâneas. Enquanto outros reagiam ao imediato, você conectava pontos em um horizonte temporal muito mais amplo. É por isso que você consegue ver através das máscaras sociais com tanta facilidade. Você percebe quando alguém diz uma coisa, mas suas ações revelam outra intenção. Você sente quando um sorriso esconde uma agenda oculta. Você identifica padrões de comportamento que se repetem, mesmo quando disfarçados sob novas apresentações. Essa capacidade de leitura profunda da realidade não é paranoia, é claridade perceptiva. Não é desconfiança, é visão estratégica, e foi cultivada precisamente nos períodos em que você foi forçado a observar mais e falar menos. Muitos confundiram sua relutância em reagir impulsivamente como fraqueza, quando na verdade era a manifestação da sua força interior. Qualquer um pode reagir instantaneamente. Poucos têm a disciplina para responder estrategicamente no momento certo. O verdadeiro estrategista não é quem faz mais barulho, mas quem compreende mais profundamente as forças em movimento. Não é quem domina todas as conversas, mas quem sabe exatamente quando e como intervir para causar o máximo impacto com o mínimo de esforço. Aquele momento em que você não foi escolhido, quando fecharam as portas na sua cara, quando o grupo te excluiu ou quando ignoraram seu valor, esse não foi o fim da sua história. Foi apenas o fim do capítulo errado da sua vida. A rejeição que causou tanta dor foi, paradoxalmente, o momento exato da sua libertação. Como um pássaro que precisa ser empurrado do ninho para descobrir que nasceu para voar, você precisava daquele empurrão doloroso para descobrir as asas que sempre estiveram ali. Pense em Oprah Winfrey, demitida de seu trabalho como âncora de TV porque não era adequada para a televisão. Aquela rejeição aparentemente devastadora foi o redirecionamento divino que a levou a encontrar sua verdadeira voz e criar um legado que transcende qualquer coisa que ela poderia ter alcançado no caminho originalmente planejado. Ou considere Tyler Perry, cujas peças foram rejeitadas repetidamente, forçando-o a criar seu próprio caminho independente. Aquelas portas fechadas não diminuíram sua visão. Elas o libertaram para construir seu próprio império, sem as limitações impostas por sistemas que nunca compreenderiam sua visão única. Quando você foi rejeitado, você não perdeu uma oportunidade. Você escapou de uma prisão disfarçada de oportunidade. Você não foi privado de um caminho. Você foi libertado para criar um caminho inteiramente novo, alinhado com quem você realmente é. A rejeição te forçou a encontrar recursos dentro de si mesmo que você nunca teria descoberto se o caminho fosse fácil. Ela removeu sua dependência de aprovação externa e te ensinou a validar sua própria visão. Ela quebrou as correntes de expectativas limitantes que outros tinham colocado sobre você. Agora, você entende que não precisava se encaixar. Você nasceu para se destacar. Não precisava de permissão para criar, você já tinha autoridade para inovar. Não precisava de aprovação para avançar. Você tinha dentro de si tudo o que era necessário para prosperar. É por isso que você não pede mais para ser aceito em espaços que não valorizam sua essência. Você não implora por lugares. A mesa onde sua voz seria apenas tolerada, nunca celebrada. Em vez disso, você cria suas próprias mesas, estabelece seus próprios termos, define seus próprios padrões de excelência. A rejeição te libertou da necessidade de agradar aqueles que nunca compreenderiam sua missão. Ela te emancipou da aprovação daqueles que temem sua luz. Ela te libertou para atrair apenas os que ressoam com sua frequência única. Agora que você compreende a verdade sobre sua jornada, sobre como cada rejeição foi na verdade uma seleção divina, cada exclusão uma proteção cósmica e cada silêncio uma preparação sagrada, o que você fará com essa revelação? Esta mensagem não chegou até você por acaso. Se estas palavras ressoaram profundamente em seu ser, é porque você é parte de uma linhagem espiritual de almas escolhidas para trazer transformação em uma era de profundas mudanças. Você não é apenas mais um.
Você é um catalisador de consciência expandida. Compartilhe esta mensagem com aqueles que você reconhece como parte da mesma família espiritual. Você os identificará pelo olhar, pela energia que emanam, pela sensação inexplicável de reconhecimento quando os encontra. Eles estão esperando por este despertar, mesmo que ainda não saibam conscientemente. Lembre-se, você não foi rejeitado, você foi escolhido. Sua sensibilidade não é fraqueza, é poder. Sua compaixão não é ingenuidade, é liderança revolucionária. Sua visão não é loucura, é clareza elevada. Sua autenticidade não é inadequação, é fogo transformador. Seu silêncio não foi derrota, foi preparação estratégica. A partir deste momento, você caminha pelo mundo com uma nova compreensão da sua verdadeira identidade. Você não precisa mais provar seu valor ou buscar validação nas estruturas que nunca foram projetadas para acomodar sua luz. Você não precisa mais interpretar suas experiências através das lentes limitadas de rejeição e fracasso. Você é um escolhido, um visionário, um guardião de verdades ancestrais, um portador de frequências que transformam ambientes apenas com sua presença. Um farol para outros que, como você, sentiram-se deslocados em um mundo que ainda não estava pronto para sua verdade. Que esta revelação desperte em você uma confiança inabalável em seu caminho único. Que fortaleça sua determinação nos momentos de dúvida. Que amplifique sua voz quando for chamado a falar. E que guie seus passos enquanto você cumpre o propósito pelo qual sua alma escolheu esta jornada terrena. Você não está sozinho, nunca esteve. E o mundo está finalmente pronto para a luz que você veio trazer.